Então, Atos 6, versículo 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Foi aqui que tudo começou. Os discípulos fizeram a recomposição do grupo dos apóstolos, escolhendo Matias para estar junto deles, entre os discípulos. A igreja começou a ter um crescimento exponencial. Logo depois da pregação de Pedro no dia de Pentecostes, a gente vê 3.000 pessoas sendo adicionadas à igreja. E como é que 12 pessoas vão dar conta de cuidar de todas essas pessoas? Eles precisavam de ajuda. E o aumento do número de pessoas começou a trazer problemas que antes não existiam. E esses homens estão sendo chamados para ajudar a resolver os problemas da igreja. Porque, irmãos, igreja dá problema. E igreja grande dá problema grande. A igreja sempre tem alguém que está reclamando. E você pode reclamar, mas quando você tiver uma reclamação, vá aos diáconos da igreja. Tá bom? Procure eles, fale tudo que você está achando que está errado. Despeja tudo em cima deles, hein? Combinado? O aumento de pessoas foi muito grande, ficava difícil cuidar de todas as necessidades que surgiam. Naquela situação, viúvas de família de fala grega, os helenistas, que eram judeus de fala grega, porque eles haviam saído de Jerusalém, morado, vivido, constituído família em lugares de fala grega. E lá em Jerusalém falavam o hebraico e o aramaico. Imagina só a dificuldade. Coordenar todos esses interesses e entender todas essas pessoas. Nós não sabemos se essas viúvas foram esquecidas por algum tipo de preconceito que aconteceu entre os judeus que falavam o aramaico e o hebraico e os judeus que falavam o grego. Nós não sabemos se foi uma consequência do tamanho, barreiras linguísticas, mas eles escolheram 7 homens que falavam a língua grega. Ou seja, é necessário escolhermos homens que têm condição de lidar com os problemas dessa igreja que cresce. Não pode ser qualquer pessoa. Precisam ser homens com sabedoria, precisam ser homens com a capacidade de Deus, precisam ser homens que têm tato, que têm educação, precisam ser homens que são zelosos, responsáveis, precisam ser homens que têm o intuito de trabalhar em equipe, de colaborar. Graças a Deus a Nova Vida do Lince está crescendo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Novas demandas estão surgindo e eu estou preocupado, porque pessoas não podem ser esquecidas dentro da nossa igreja. E o pastor apenas, ele não consegue dar conta de cuidar da maneira adequada de cada uma dessas pessoas. Eu preciso de ajuda, eu trabalho fora, tenho meu emprego, trabalho em escala, tem domingos que eu não estou aqui. E eu preciso de pessoas capazes de suprir essa necessidade da igreja. A palavra diaconia do grego significa serviço. Eles não estão recebendo uma promoção para agora vão passar, todo mundo vai bater palma para eles. Não, eles estão sendo chamados ao serviço. E esses homens, eles precisam ser honrados e respeitados dentro da igreja. Se você vai chamá-los de diácono, Diácono. Ô diácono. Diácono Anderson. Ô diácono Flávio, ajuda aqui. Eu não sei. No início é difícil, pra caramba.
Quando eu fui ordenado ao ministério, virei pastor, era difícil as pessoas falarem Pastor Fábio, né? Porque eu me conhecia como Fábio. Pastor Melo era Zezinho. Caramba, o pessoal chamava ele de Zezinho, os mais antigos, mais íntimos, né? E agora tinha que chamar de Pastor Melo. Caramba, que dificuldade. Pastor Marcos, eu estava sempre com ele, e a gente fala, Marquinhos, não sei o que e tal. E agora eu precisei mudar a minha maneira de me reportar a ele. Pastor Marco, Marquinhos, Pastor Marco, Marquinhos, Pastor Marco, Pastor Marco, Marquinhos. Até que eu consegui, pastor, fala, tudo bem, Pastor Marco, tal. Sei que não é simples, mas a gente precisa honrar esses homens. Os 12 convocaram a comunidade, explicaram o que estava acontecendo, e a igreja entendeu a necessidade. A igreja não ficou questionando, murmurando, mas por que esses? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo? Eles entenderam, houve maturidade da igreja em entender que era necessário chamar pessoas para colaborar, para cuidar melhor da igreja. Nós não podemos ter pessoas esquecidas dentro da igreja, amém? As viúvas helenistas, elas estavam sendo esquecidas. Meu irmão, se por acaso você estivesse se sentindo esquecido dentro da igreja, não fique falando por aí, ninguém lembra de mim, ninguém cuida de mim, ninguém vem me visitar, ninguém vai... Fala com o diácono, que eles vão resolver. Poxa, está acontecendo isso, tal, preciso de apoio. Mas aí se eles oferecerem ajuda, não fala assim, não, mas eu tenho que falar com o pastor. Não, eles estão agora encarregados de me ajudar em várias demandas, inclusive nessa. Então procurem eles, conversem. Se eles entenderem que é um assunto que precisa chegar a mim, eles vão trazer. Eu não estou falando isso, estou brincando, né? Mas você não é impedido, claro, de chegar a mim. A porta está aberta, né? A gente vai conversar sem problema nenhum. Mas não podemos ter pessoas esquecidas dentro da nossa igreja. E não podemos também desviar o foco daquilo que é o mais importante. Eles foram chamados para cuidar das mesas, porque os discípulos falaram, olha, nós não podemos abandonar a pregação da palavra e a oração. Existem coisas que são importantes dentro da igreja, e existem coisas que são fundamentais dentro da igreja. É importante nós ajudarmos as pessoas, é importante nós arrumarmos, um evento da igreja, mas o que é fundamental na igreja é a pregação do evangelho e a oração, e isso tem que sempre estar em primeiro plano na vida da igreja. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Critérios foram estabelecidos. Homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria. Eles poderiam ter pensado, essa tarefa é mole, servir as mesas, cuidar das viúvas que não estão sendo servidas, não. Pega aí, vem você aqui, Joãozinho, você aqui, Jacozinho, vamos lá, serve lá, ajuda lá, vai lá, serve lá as viúvas, elas pararem de reclamar. Meu irmão, mas as coisas de Deus, elas são espirituais. E elas precisam ser feitas por homens espirituais. Não é porque é uma tarefa simples que pode ser feita por qualquer pessoa dentro da igreja, não. Esses homens que nós chamamos, não são perfeitos, mas eu também não sou, mas são homens de boa reputação, são homens cheios do Espírito Santo e são homens cheios de sabedoria para cuidar da igreja do Senhor. E nós vamos orar nessa manhã por eles, para que eles recebam capacitação e unção do alto para desempenharem bem essa função. Paulo, ele dá a Timóteo uma outra lista de qualificações para aqueles que querem exercer o diaconato. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra,
não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Homens respeitáveis, homens que se dão ao respeito e que contam com o respeito da igreja, com o respeito das suas famílias. Homens de uma só palavra, que não dizem na sua frente que vão fazer e por trás não fazem, que dizem que estão contigo, mas depois estão falando mal de você pelas costas. Homens de uma só palavra, homens que não são inclinados ao vinho. E aí não falo apenas de bebida, mas não podemos ter um homem no ministério que está no bar. Homens não gananciosos, fazem o que fazem, mas sem a expectativa de receber algo em troca, fazem por amor. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa, homens que buscam compreender o significado do Evangelho e têm um coração quebrantado na presença de Deus, que buscam a santificação e por isso têm uma consciência limpa diante de Deus. Homens experimentados. Não podem ser homens que começaram agora a caminhada cristã. Eles precisam mostrar ao longo do tempo que são homens que perseveram, que são homens que não se deixam abater pelas dificuldades, que são homens que permanecem fiéis à palavra de Deus com o passar do tempo. Homens experimentados, homens que demonstram fidelidade e submissão à sua liderança. Se forem mulheres, e o texto ele segue para um comentário sobre as mulheres, então dá a entender que isso pode estar falando realmente de diaconisas, embora existam alguns entendimentos de que poderia estar falando das mulheres desses pastores, né? Sei, talvez caibam os dois entendimentos, mas é importante que as mulheres sejam ajudadoras fiéis dos seus esposos, que elas sejam parte fundamental da igreja, que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas, fiéis em tudo, independente de ter um título dentro da igreja ou não, que sejam esposas que abençoam e edificam as suas casas. Depois ele volta a falar dos homens, versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Homens fiéis às suas esposas. E o meu conselho é que vocês vigiem em especial nessa área. Homens que governem bem a sua casa e os seus filhos. Os filhos não se criam, não é o mundo que cria os seus filhos. Também eles não relegam esse papel da criação dos seus filhos às esposas. Cuida aí, é contigo. Não. Eles assumem a responsabilidade de governar a sua casa, porque Deus colocou o marido como cabeça da sua casa. E diz a palavra que quando eles desempenham bem o diaconato, eles alcançam uma posição de honra e muita ousadia na fé em Jesus Cristo. Amém? Eu tive o prazer de servir ao lado de grandes diáconos, irmãos. Eu servi ao lado de grandes pastores, mas eu servi ao lado de grandes diáconos também. Sebastião, Wilson, Elias, Wellington, Sérgio, Ideobrando e outros homens que abençoaram tremendamente a minha vida e cuja vida foi um espelho para mim em muitos aspectos. Homens que alcançaram uma posição de honra e ousadia na fé. Voltando a Atos 6, nós vemos os discípulos orando e impondo as mãos sobre a vida destes diáconos, que nós vamos fazer agora. E a consequência dessa ação
dessas escolhas foi abençoadora para a igreja. Porque eles dizem lá no final desse texto de Atos 6 que a palavra de Deus crescia e o número de discípulos aumentava. Amém? Problemas foram resolvidos e a igreja ganhou muito através da vida desses homens. E é isso que eu creio que vai acontecer na nossa igreja também. Amém? Nós vamos ganhar muito através do ministério desses homens. Já temos ganhado, né? Já temos sido muito abençoados pela vida deles. Amém? Então vamos começar a cerimônia de consagração. E eu vou explicar como vai acontecer, porque eu conversei com eles na quarta-feira que ia ser de um jeito, e de lá para cá eu já mudei tudo que eu ia fazer. Então eu vou explicar agora ao vivo e a cores como é que vai acontecer. Sim, olha eles aí, a nova geração aí. Então vai ser assim, nós vamos chamar um casal de cada vez. Os casais se sentarão aqui com o filho entre eles, né? O marido do lado direito, a esposa do lado esquerdo, tá? Os filhos estarão juntos. O pessoal pode tirar a foto para registrar esse momento, né? E aí eu vou orar empossando esse diácono. Depois que eu orar pelo primeiro casal, a esposa vai descer com o filho, a filha, e o marido vai permanecer comigo para, junto comigo, impor as mãos sobre o segundo a ser consagrado diácono. E sucessivamente assim, tá? No final disso, eu terei empossado todos os 4 diáconos e aí podem fazer uma foto minha com eles, né? E aí a gente vai chamar as esposas com os filhos para que a Simone ore pela vida delas, tá? As 4 aqui, juntas, pode ser com os filhos, e a Simone vai orar pelas esposas. E no final a gente, aí pode fazer uma foto das mulheres também, e no final a gente vai fazer uma foto com todo mundo junto aqui. Ok? Tudo compreendido aí? Alguma dúvida? Não? Tudo certo? Então, vamos prosseguir. Peço aos diáconos que fiquem em pé, futuros diáconos que fiquem em pé, e eu tenho uma palavra de compromisso de vocês com a igreja e comigo. Anderson, Feliciano, Flávio, Rafael, vocês prometem abraçar esse chamado ministerial com amor, dedicação, comprometimento, zelo com a minha vida, com a vida dos irmãos dessa igreja e com aqueles que chegarem. Prometem lutar para conservar as qualidades que trouxeram vocês até aqui e zelar pelo bem-estar da família de vocês e também da família de fé, cooperando no cuidado dessa igreja e na preservação da unidade dessa igreja, sim, com a ajuda de Deus, né? É verdade, só Deus. Então vamos lá. Vocês podem sentar. O primeiro que eu quero chamar aqui é o Anderson. Gostaria de pedir para a igreja ficar em pé, estender a sua mão e fechar os seus olhos. Senhor Deus, poderoso e eterno, na tua santa presença, quero nessa manhã consagrar a vida do Anderson ao ministério diaconal, para que ele seja um homem cheio do Espírito e de sabedoria, um homem de caráter e boa reputação, para que através dos seus dons e dos seus talentos, ele contribua para o crescimento dessa igreja, para a saúde dessa igreja. Que ao desempenhar essa função, ele seja fiel, que seja abençoada a sua casa, a sua família, que ele seja honrado e que ele receba ousadia de fé na presença do Senhor. Eu, como ministro do Evangelho, o consagro ao diaconato e o abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas, né? Deus te abençoe. Abençoe. Feliciano, estenda a sua mão para cá. Deus vivo e poderoso, eu te louvo pela vida do Feliciano, que chegou à nossa igreja e tanto nos abençoou até hoje. Eu reconheço diante do Senhor o seu serviço e creio na chamada do Senhor para que ele seja um diácono da Igreja Cristã Nova Vida do Lins. Por isso, Senhor, eu
como ministro do Evangelho e pastor desta igreja, o consagro ao ministério diaconal, para que ele seja uma bênção, para que através da sua sabedoria ele ajude a outros irmãos, ele seja cheio do Espírito Santo, ele continue sendo uma bênção. Seja com ele, a sua casa, com a sua família, guardando-os, ó Deus, de todo mal e sustentando a sua fé. Que ele receba nessa manhã a ousadia do Espírito Santo para desenvolver esse ministério no temor de Deus. Eu o consagro ao diaconato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amigo Flávio, mais uma vez, né? Ergam as mãos, vamos orar. Senhor Deus, poderoso e eterno, eu te louvo pela vida do Flávio, que tem sido para mim não somente um obreiro, mas um irmão. Tantos anos de caminhada, de vida em comum. Abençoa a vida dele, ó Deus, e derrama sobre ele a tua glória. Sustenta ele nesse ministério, cuida da sua saúde, cuida da sua família. Derrama sobre ele dons, talentos, capacidade do alto, para que ele continue me apoiando no cuidado dos membros dessa igreja, para que ele seja uma bênção para a ICNB Lins. Ó Deus, e que ele seja honrado e receba do Senhor ousadia na fé para orar e pessoas serem curadas, orar e pessoas serem libertas. Senhor Deus, eu como ministro do Evangelho e pastor desta igreja, consagro o Flávio ao diaconato. Ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Por fim, meu amigo Rafael, estenda a mão para cá. Glória ao nome do Senhor. Seja bendito, ó Deus, seja bendito, pois tua graça realmente nunca falha. Te louvo pela vida do Rafael, esse homem de Deus, que tem sido amigo, fiel, obreiro presente na casa do Senhor, dedicando sua vida e os seus talentos à obra do Senhor. Ó Deus, que ele encontre proeminência na pregação da palavra e ele seja uma bênção para a Igreja Cristã Nova Vida do Lins. Use os seus talentos e dá a ele sabedoria. Enche ele com o poder do Espírito Santo para ajudar mim a cuidar da igreja, para abençoar a vida desta igreja. Sustenta ele nos momentos difíceis, Senhor. Nos momentos de angústia, que o Senhor seja o seu refrigério. Abençoa a sua casa, a sua família, ó Deus, e que o seu serviço seja um serviço com muito zelo, com muito carinho, com muito cuidado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu, como ministro do Evangelho e pastor da Igreja Cristã Nova Vida do Lins, o consagro ao ministério diaconal e o abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Agora as esposas. Vai tirar as cadeiras?
Foi? Tá bom? Podemos? Então, chamar as mulheres, então, agora. Simone vai orar pela vida dele. Pode ficar com as... Se quiser subir com as crianças, pode subir. Sem problema. Vamos orar pelas esposas, pelos filhos, porque o ministério é do homem, mas impacta muito a vida da esposa e dos filhos, na verdade. Então, elas precisam da unção de Deus, precisam da graça. Então, levante as suas mãos, estenda para cá. Senhor, tu sabes, ó Deus, como é importante que as esposas estejam preparadas, estejam, ó Deus, ungidas, estejam, Senhor, guardadas pela tua graça, Senhor. Amém, Deus. Então, nesse momento, eu peço a Deus que o teu Espírito Santo cubra, Senhor, a vida da Priscila, a vida da Virgínia, a vida da Letícia, a vida da Patrícia agora, Senhor, trazendo para cada uma, Senhor, o preparo, Senhor, trazendo para cada uma, Senhor, a unção, trazendo a Deus para cada uma delas, Senhor, aquilo que elas necessitam, Senhor, para que os seus corações e as suas mentes estejam guardadas, ó Deus, preparadas, Senhor, para que elas sejam ajudadoras dos seus esposos, para que elas sejam mulheres idôneas, ó Deus, ao lado dos seus esposos nessa tarefa tão preciosa na igreja do Senhor, ó Deus. Aleluia. A esposa, Senhor, era tão Glória a importante Deus. ao lado do seu marido, que elas sejam mulheres espirituais, mulheres sábias, Senhor, mulheres, ó Deus, que os apoiem em oração, que os apoiem, ó Deus, nos momentos em que eles necessitarem, Senhor, de auxílio, em que eles necessitarem, ó Deus, de ajuda, em que eles necessitarem, às vezes, até de uma companhia, num momento em que eles forem fazer a tua obra, que elas sejam essa mulher ajudadora, Senhor, impulsionadora do ministério, Senhor, que elas sejam, ó Deus, o braço, Senhor, que elas sejam sábias, ó Deus, e que elas também sejam muito usadas nessa igreja, Senhor. Usa cada uma, porque elas também têm, ó Deus, talentos e dons, Senhor. Guarda seus filhos, Senhor, que já são criados aqui, ó Deus, dentro da tua casa. Crianças maravilhosas, crianças que conhecem a tua palavra, que cresçam, ó Deus, e sejam, ó Deus, crianças cheias da tua presença, que cresçam, sejam jovens cheios da tua presença, e que, ó Deus, sejam exemplos para outras crianças aqui nesse lugar, que sejam, ó Deus, crianças felizes em estar na tua casa, Senhor. Nós te louvamos por essas famílias abençoadas. Nós te louvamos por esses casais, ó Deus, e te pedimos a tua graça e o teu cuidado, a tua proteção. Em nome de Jesus nós pedimos isso. Amém. Você Amém. pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora uma fotinha aqui, todo mundo, né? Famílias. Cadê as nossas? Nossos bebês. Tá ruim de sair daí? Dá para sair. Desmonta a cadeira aí. Sai empurrando aí as cadeiras para frente aí, ó. Glória a Deus.